Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Alguém aqui pela primeira vez? Não? Bom, como vocês sabem, a gente inicia as reuniões dando alguns recados, né? Primeiramente, é sobre os atendimentos e os dias de palestra, que nós temos aqui na casa todos os dias, agora com exceção da sexta, que não temos mais. E quanto à programação, é só verificar lá naquele painel que tem ali fora, e lá vocês encontrarão. Mais uma informação. De domingo, além das palestras, nós temos também a evangelização infantil, que acontece junto com as palestras, né, que são dadas aos adultos, e começa às 10 horas. Nós temos também o atendimento fraterno para quem quer passar, conversar com os dirigentes aqui da casa. E a gente só pede para que vocês cheguem uns 20 minutos antes para conversar. Avisem algum dos trabalhadores que eles encaminharão vocês. Nós temos também os cursos aqui na casa, da doutrina, e nós começamos agora, toda quarta-feira, um curso preparatório. Então, para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de informação, antes de iniciar o curso propriamente dito da doutrina, nós temos esse curso às quartas-feiras, às 20 horas. Também é só procurar algum trabalhador da casa e buscar mais informações. Na área social, nós atendemos 90 famílias que são cadastradas aqui na casa, e todo segundo domingo do mês nós entregamos uma cesta básica para elas. Então, nós pedimos àqueles que podem colaborar com a casa, trazendo um alimento não perecível, e que, se quiserem também participar da entrega, como eu disse, é todo segundo domingo do mês, estejam aqui em torno de 8 horas da manhã, para que isso possa ser feito. Nós temos também o trabalho da entrega de lanche aos moradores de rua. Quem quiser participar, estejam aqui no sábado, em torno de 4h30 da tarde. Tá? Nós temos ainda alguns números de uma rifa que a casa recebeu, né, de um conjunto de brincos e anel. E quem quiser colaborar com a casa, porque esse valor será todo revertido para os trabalhos sociais da casa. Então, a gente pede para procurar um trabalhador que esteja com as rifas, tá, para comprar. Um outro recado, e esse é o último da noite, é que nós estamos promovendo uma campanha pelo Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, você determina um dia da semana, abre o Evangelho e lê uma parte dele, faz as orações, e isso uma vez por semana. São 20 minutos, meia hora no máximo. Quem quiser mais informações, buscar um pouquinho mais de conhecimento a respeito do Evangelho no Lar, também é só procurar os dirigentes da casa. Bom, esses foram os recados. Agora eu vou pedir a todos que fechem os olhos e procurem se conectar com a espiritualidade superior, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos então agradecer por termos conseguido chegar até a casa para ter mais uma noite de aprendizado, de reunião com amigos, de recebermos esse carinho e essa proteção da espiritualidade que desde manhã preparou esse ambiente para os trabalhos, pedindo, Pai, que abra
o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa receber não apenas a informação, mas tornar tudo que for dito aqui em conhecimento, parte da nossa vida, parte da nossa forma de ser e estar neste mundo. Dai-nos, Pai, a paz necessária para que os trabalhos corram tranquilamente. Que assim seja, graças a Deus. E nessa noite nós vamos receber com muito carinho uma pessoa muito querida que vai falar sobre arrependimento e ação. É a Simone. Depois dessa apresentação muito querida, falo nada não. Há controvérsias, né? Boa noite a todos, bem-vindos à casa uma vez mais. O nosso tema de hoje é um tema muito caro à doutrina, que é o arrependimento. Não necessariamente só o tema é caro, mas tudo que envolve o arrependimento, todo o processo no qual ele é gerado, no qual ele é construído, é muito importante dentro daquilo que a gente ouve nos evangelhos e busca, como a Selma colocou, vivenciar lá fora. Para isso, a gente precisa de uma coisa chamada tomada de consciência, conhecimento próprio, noção de quem somos, do que somos, dos nossos vícios que ainda carregamos, das doenças da alma que a gente ainda carrega, para buscar a correção dentro de nós. Então, nós vamos falar em dois momentos na palestra, de várias versões desse arrependimento. Então, vamos lá. Para eu me arrepender de algo, eu preciso tomar a consciência que esse algo que foi feito por mim estava errado. E que gerou consequências erradas. Consequências que atingiram pessoas conhecidas ou não. E essas pessoas atingidas se sentiram de alguma forma danificadas, maltratadas com aquele procedimento meu. Então, eu fiz algo, tenho que tomar conhecimento disso. Esse algo não foi positivo e atingiu outras pessoas. Depois disso, eu começo a perceber que, primeiro, antes de atingir essas pessoas, essa coisa que eu fiz que não estava correta, atingiu a mim mesmo. Eu começo a perceber que o principal atingido de tudo que eu faço, de bom ou de ruim, sou eu mesmo. A partir do momento em que eu percebo isso, e percebo as consequências que vão gerando, porque a gente não pode ter ilusões. Eu nunca faço o mal ou o bem a uma única pessoa. Tem sempre desdobramentos. Então, eu faço o mal ou o bem a uma pessoa, que leva esse mal ou bem a outra, a outra, a outra. E quando a gente vê, a gente criou uma rede do bem ou do mal, dependendo do que a gente produziu. Então, quando eu tomo conhecimento da extensão das minhas palavras e da extensão dos meus gestos, se eu consigo fazer de maneira preventiva, eu passo a cuidar do que eu penso, falo e sinto. Se eu não conseguir cuidar e falei, pensei e senti coisas que não devem ser positivas e elas geraram danos, eu preciso refazer esse percurso. A primeira ferramenta para isso é o arrependimento. Então, eu preciso reconhecer que aquilo não está correto. Porque enquanto eu achar que aquilo está correto, eu não vou conseguir ter dentro de mim aquela sensação de que eu preciso refazer esse percurso. Que eu preciso aproveitar essa nova porta aberta e corrigir aquele passo da onde eu estava. Eu sempre falo que é como médico, né? Não adianta a gente falar para uma pessoa que ela está doente enquanto ela mesma não tomar conhecimento que está doente. Enquanto ela não tiver a noção interna de que está doente, ela não procura médico. Enquanto você não achar que fez algo errado, você não busca correção. Não bate na sua consciência aquela sensação do arrependimento. E o arrependimento, ele tem duas vertentes, o que a gente chama de positiva e negativa. Positiva é quando ele gera um movimento em favor da correção do que foi feito de errado. Então, ok, fiz errado, não gostei, e vou lá tentar corrigir aquilo que eu fiz.
A parte ruim é quando ele gera uma coisa chamada culpa, que aí faz o processo contrário. Ao invés de gerar movimento, ela gera paralisação. Então eu fico voltado para aquilo que eu fiz, eu só consigo olhar aquilo que eu fiz. Olha como eu sou ruim, olha como eu, mesmo frequentando uma casa espírita, eu ainda falo, ainda penso, ainda machuco pessoas, eu não sirvo para nada, e aí a gente começa a voltar para si mesmo. Quando gera culpa, ela é problemática exatamente por isso, porque ela não busca a reparação, ela fica nela mesma, como se fosse uma coisa patinando no óleo. Você não sai daquela situação. E como todo o objetivo da encarnação é você movimentar, sair de onde está, corrigir vícios, adquirir virtudes, a gente só consegue fazer isso via processo de contato com as pessoas, sendo melhor do que a gente foi no dia anterior. Então, a gente tem que parar para pensar como é que eu descubro se eu errei, né? Porque esse é o primeiro passo. Como é que eu consigo entender que algo que eu falei e fiz teve desdobramentos ruins? Para isso e para quase todos os males que a gente carrega, a primeira ferramenta, a mais importante, é a ferramenta que Sócrates deu antes de Jesus. Conhece-te a ti mesmo. É um processo interno quando você começa a perceber que tem coisas suas que não são corretas. Você precisa batalhar todos os dias para deixar de ser aquele homem velho que Paulo falava, para ser o homem novo. Você começa a reconhecer que você é um filho de Deus, que está tentando, que é uma criatura gerada com o extremo amor do Pai, mas que também, durante o seu percurso, fez escolhas erradas. E que essas escolhas precisam ser revistas. Quando eu consigo fazer esse processo, eu consigo entender que todo erro, ou seja, toda escolha errada, que gerou, tudo gera alguma coisa, que gerou algum dano, precisa ser corrigido. Então, todo erro pede uma reparação. Quanto mais eu percebo isso, menos erros futuros eu cometo. Vou corrigindo os que eu já fiz e vou evitando novos. Porque também não adianta muito a gente corrigir os do passado e gerar novos. Sabe por que não adianta muito? Não é nem porque não tem a chance. Não, a gente tem sempre chances renovadas de corrigir o mal que fez e tudo mais. Mas pensem com carinho. Muitas coisas a gente fez ou ainda faz, de agora nem tanto, mas as que a gente fez porque não sabia. A gente não tinha o conhecimento, não tinha a conexão que a gente tem hoje. Então ainda gerou uma certa, vamos dizer assim, desculpa, né? Você fez porque não tinha a extensão do conhecimento. Mas agora a gente tem. Então daqui para frente é sempre a ideia de que eu preciso não repetir a sequência de erros que eu tinha feito antes. Quando eu percebo que eu preciso reparar, eu preciso sair de uma coisa que tem dentro de mim, que é terrível, que é o orgulho. Eu preciso ir buscar o meu próximo, aquele que eu causei algum tipo de transtorno, e corrigir. Só que para isso, eu preciso realmente ter noção do que eu fiz. Normalmente, o nosso orgulho ele é tão descontrolado, o nosso ego é tão fora de controle, que quando a gente faz algo errado, a gente até percebe que fez algo errado, mas justifica. Então, eu briguei com a Mônica, gritei horrores. Isso é errado. Internamente eu sei que é errado. Mas foi a Mônica que cutucou. Foi ela que pressionou e aí não tinha como. Então vai o aviso do texto e o aviso que o Emmanuel dá sempre. Todas as vezes que a gente coloca uma adversativa para justificar um erro, a gente está falando com orgulho e não com o amor que a gente tem que fazer brotar para gerar a correção do erro. O erro não tem justificativa. Então não importa o quanto ela tenha me cutucado, o quanto ela tenha feito de coisas. Não me dá o direito de ser pior ou de responder no mesmo patamar. A quem te pedir uma túnica, ofereça 2. A quem te pedir 1000 passos, caminhe com ele 2000. Ela fez o que ela estava no conhecimento e na evolução que ela podia. Se eu conheço mais, eu preciso responder de outra maneira. Enfim, temos que corrigir. Mas não podemos passar as encarnações inteiras só corrigindo. É preciso, de alguma forma, gerar um aprendizado dessa corrigenda para que eu não faça mais. E para que essa culpa não me deixe tão engessado
que eu não comece a ver solução para mim. O Ami fala muito nas palestras uma coisa que é muito importante. Muitas vezes a gente se cobra mais do que Deus nos cobra. Muitas vezes a nossa dívida perante Deus, ou perante as leis divinas, já foi quitada há muito tempo. Mas a gente, por culpa, por cobrança interna, continua alimentando aquela situação, que a justiça divina já deu por quitada. Então, de novo, qualquer erro precisa ser corrigido. Mas, independente dele ser corrigido agora, amanhã ou depois, ele precisa ter uma pedra em cima dele, para que ele não carregue uma culpa lá na frente. Colocar uma pedra não significa que eu não tenha que corrigir. Só significa que eu não preciso carregá-lo sempre, em todos os momentos em que eu estiver. E aí, às vezes, as pessoas sempre perguntam, né? Ok, eu percebi o erro que eu fiz com o Luiz, mas eu nunca mais vou ver o Luiz. Ele viajou, está morando em outro lugar. Como é que eu faço para corrigir? A Joana de Ângeles sempre diz que quando a gente tem o coração limpo e desejoso de corrigir o percurso que fez de errado, basta pedir à espiritualidade superior a mesma situação que eu gerei no Luiz com outra pessoa, para que eu mostre que o aprendizado foi feito. Porque isso é muito importante. Nós não fazemos danos uns aos outros. Nós fazemos danos à justiça divina. Então, Deus não precisa do Luiz vir me cobrar. E eu não preciso da presença dele para corrigir. Eu preciso corrigir o ato feito. Senão, gente, aquelas pessoas que a gente não tem mais contato, a gente nunca mais vai poder corrigir. Então, se eu fui orgulhosa com ele, Senhor, me dê a chance de encontrar uma outra situação na qual o meu orgulho seja abatido, para que eu comece a provar que o aprendizado que eu dessa lição, eu fiz. Nós não fazemos danos, nem erros, nem magoamos ninguém. Fazemos as leis divinas. Então, são as leis divinas que vêm nos botar na linha. Senão vira uma espécie de olho por olho, dente por dente. Eu fiz para um, o outro tem que vir me cobrar. E Deus, como se Deus precisasse de cobrador, né? Como se Deus, na sua grandiosidade, que é um amor extremo, precisasse de alguém que fosse lá servir de oficial de justiça para poder quitar as suas dívidas. Deus é de um amor, gente, que a gente não tem noção. Então, antes mesmo de qualquer falta cometida, Ele já nos desculpou, porque Ele não foi ofendido. A gente é que precisa se reorganizar internamente e se reorganizar com as leis divinas e corrigir o que fez de errado. É com a lei divina que eu me acerto, não é com o próximo. Então, se o próximo ofendido não estiver no caminho, outra situação parecida com outra pessoa vai surgir no caminho. Sabe por que vai? Porque é o aprendizado que importa. Você está mostrando a Deus que está apto a fazer diferente na mesma situação na qual você caiu. Nós somos testados todos os dias, se vocês repararem, nos mesmos pontos. Todos os dias. Se vocês repararem, muda só o figurante. O motivo é o mesmo. Então, se você é impaciente, todas as situações na qual você vai ser testado, nas quais envolverão a impaciência. Se você tem orgulho e não consegue ser humilde, todas as situações que você tiver que passar pelo teste vai envolver o seu orgulho. Então, de novo, para provar que não é uma pessoa, é o sentimento que precisa ser trocado. Como se fosse um plug de tomada, que a gente desse uma sinalização no sentido contrário. Eu não sei, a gente fala por abstração, mas eu vou levantar algumas situações que eu sei que vocês não vivem. Assim, problema com o vizinho, problema com o chefe, problema com o marido, com o filho. Não é o filho, o chefe, o vizinho. É você, que tem um aprendizado pendente que vai se multiplicando. Então, se você não tem paciência, você não vai ter paciência com seu filho, com seu marido, com seu vizinho. Tudo bem que tem uns vizinhos que só por Jesus na causa. Mas não são eles. O aprendizado é para nós. Caiu na nossa mão. Então, todos os dias eu preciso buscar. E se não busco, e se não faço, vai piorando.
A situação vai ficando mais apertada, ela vai se repetindo com mais frequência. Lição que não foi aprendida é lição que se repete. Eu falava para o meu filho quando ele era pequeno, quando ele entrou na escola um pouco maior, ele saiu do jardim, e ele queria saber o que era recuperação. Na cabeça dele não funcionava a ideia. E aí ele não entendia. Como assim, eu vou ficar mais tempo? Não, você vai ficar mais tempo na escola se você não fizer o correto. Ele falou, então é melhor... Ele era pequeno, ele tinha uns 6 anos. Então é melhor fazer o correto? É melhor fazer o correto, que você não fica ali... Enquanto todo mundo está estudando, você vai estar brincando, você vai estar tirando férias e tudo mais. Então é mais ou menos isso. É melhor fazer o correto na vida? É melhor. Vai te causar menos problema, menos dor, enquanto outras pessoas podem estar numa situação mais difícil, você vai estar numa situação mais tranquila e vai poder voltar e ajudar as outras que são retardatárias. Então é sempre bom fazer o bem, fazer o correto. Porque é um aprendizado, gente, que é para isso que a gente veio. Bezerra de Menezes tem uma frase dele muito bonita. Ele escrevia em vida, encarnado, ele escrevia artigos no jornal que chamava O País. E nesse jornal ele escreveu uma frase que é muito bonita. Ele diz assim: nas encarnações só tem um motivo da gente estar nesse planeta: aprender a amar. E isso é um aprendizado, porque envolve outros sentimentos, outras virtudes que a gente ainda não tem. Paciência, caridade, bondade, sabedoria, humildade, fé. Tudo isso é uma construção, ou seja, dia a dia eu vou aprendendo a me tornar um ser humano melhor. Dia a dia eu passo a perceber que eu já não repito mais erros. Dia a dia eu vou construindo as virtudes. Sabe por que tem que ser dia a dia? Porque para construir os vícios a gente também demorou dia a dia. Você não ficou egoísta da noite para o dia. Você investiu nisso. Encarnação atrás de encarnação, fazendo coisas que envolviam egoísmo, você ficou egoísta. Você não nasceu egoísta, você não foi criado assim. Então, para ir tirando esse ranço, você precisa ir dia a dia. Você não se tornou avarento, orgulhoso, vaidoso, da noite para o dia. E com isso, a gente foi gerando... O que mais me preocupa nos vícios não são os vícios em si, e nem a gente em si, mas são os desdobramentos que a gente leva com esses vícios. Nós estamos perdendo nas encarnações pessoas muito queridas, porque a gente não está sabendo lidar com esse mal-estar que a gente tem. A gente não sabe lidar com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, e a gente está perdendo pessoas queridas, que vai saber quantas encarnações depois a gente só vai ter chance de encontrar, por uma palavra mal colocada, por um sentimento mal exposto. Então, e aí demora, gente, demora demais para encontrar. Então, quando Jesus fala, acerta o passo com teu inimigo, eu até acrescento assim, fortaleça o seu amigo também, enquanto você está com ele no caminho. Porque o momento é agora. A vida da gente traz a expectativa agora. O arrependimento, aquela sensação de que eu deveria fazer coisas diferentes do que eu tenho feito, é para agora. Para que a gente não passe mais o resto das existências corrigindo. Você fala, corrigir é muito bom? É, ótimo. Mas se a corrigenda não trouxe aprendizado, você vai ter que corrigir de novo. E de novo. E de novo. Se não tiver aprendizado, gente, é uma sequência de corrigenda, a gente vai fazer até quando? Eu costumo falar que é mais ou menos assim. A gente tem que descobrir que tem um vício. Tem que não gostar dele, porque tem gente que gosta de ter. Então, Elaine, você é orgulhosa. Mas o orgulho me mantém longe de problemas, me mantém longe de gente ruim. Então, eu gosto de ser orgulhoso. Então, eu preciso saber o que eu tenho. Preciso não gostar. E preciso corrigir. Isso é a fase, vamos dizer assim, do planeta de provas e expiações. O planeta de regeneração é assim, esses 3 já estão já geraram aprendizados, eu já aprendi o que eu precisava aqui. Agora eu vou fazer para frente. Eu não vou nem ter o vício, nem ter que gostar ou não dele, nem ter que corrigir. Porque o aprendizado já foi feito. Num planeta de provas e expiações como o nosso, ainda tem essas idas e vindas.
Mas ele está mudando, gente. E onde é que a gente quer estar quando ele mudar? Não sei se vocês já pararam para pensar. Esse planeta está mudando. Às vezes as pessoas falam, em centro espírita a gente ouve muito. Não, quando eu desencarnar eu quero ir para um mundo feliz. Não, eu sempre falo, quando eu desencarnar eu quero continuar aqui mesmo. Porque esse planeta vai mudar, gente. E a gente tem que fazer jus a essa mudança. Se ficar aqui já vai estar no lucro. A gente já vai estar numa condição melhor. Se não, a gente volta para uma outra escola, um pouco inferior, necessária ao nosso aprendizado. Os planetas são escolas, escolas muito abençoadas. Mas é mais ou menos assim como o filho, né? Você tem um filho que não é muito afeito a estudo, ele está numa escola muito boa e particular. Aí ele não está pisando na bola, repetidas vezes, você tira ele da escola particular e põe na escola pública. Mas ainda assim uma escola pública de referência. Também não deu certo, infeliz. Você vai tirando, até que você coloca ele na rabeirinha. Assim são as escolhas para nós nos planetas. Qual planeta, escola, a gente está fazendo jus a habitar? Todos são justos dentro da misericórdia de Deus. Por isso, vale mais o amor divino do que a justiça. Vale mais a frase do Emmanuel, quando a justiça divina te procurar para acertar suas dívidas e te encontrar trabalhando no bem, manda a misericórdia, que a justiça divina seja sustada por tempo indeterminado. Significa, quando chegar o momento de você quitar o seu débito e o seu saldo de gestos positivos, caridosos, bondosos, for maior, a justiça divina fica assustada, gente. Aquilo que viria para a sua cobrança não vem mais. É famoso, né? A gente tem vários casos do Chico, mas tem um que é famoso e conta bem isso. Dessa ideia do arrependimento e a ideia do quanto o bem a gente pode fazer para corrigir o mal. Que é isso que Pedro falava, né? Só o amor cobre uma multidão de erros. Uma vez que eu percebo que eu errei, só o amor pode corrigir aquele erro. Então, para isso eu preciso ter amor dentro de mim, né? Não adianta eu querer dar o que eu não tenho. Mas não é um amor que eu pense só em mim. Quando eu me amo o suficiente, eu entendo que eu sou cheia de defeitos. Que não quero tê-los, mas eu tenho. Se eu sou capaz de perdoar os meus defeitos, eu sou capaz de perdoar os defeitos de qualquer um. Se eu sou capaz de me entender e me gostar, embora saiba que existem outros caminhos, eu ainda tenho muito para evoluir, mas entender que há coisas que eu estou conseguindo fazer, eu consigo entender que o outro faz o mesmo esforço, que está no patamar que precisava. Quando eu me amo, eu consigo amar o outro na condição em que ele está. Por isso, Jesus falava, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, ame no outro aquilo que você gostaria que amassem em você, que entendessem em você o seu percurso de vida. A gente passa por momentos turbulentos agora, né, nesse país. E no meio dessa turbulência, é muito fácil a gente desandar, vamos dizer assim, mentalmente, vibracionalmente. E tem chegado mensagens de todos os cantos, em todos os centros espíritas. Menos. Orem. Abaixa essa agitação toda que está tendo. Façam prece, entrem em contato com o plano espiritual, porque vocês estão gerando mais confusão ainda. Uma das mensagens que chegou, veio lá do centro do Divaldo, muito bonita, o espírito, que não assina o nome, diz exatamente isso. Não haverá arrependimento suficiente para tanta vibração ruim. Quer dizer, aí vai chegar um ponto que o arrepender-se não será suficiente. Você já vai ter assinado a sua situação e você vai ter que ir para um outro lugar. A gente ainda não entendeu o quanto o sentimento positivo do arrependimento gera coisas boas e esse planeta anda precisando a rodo. Mas a gente está tão preocupado com o nosso que a gente está esquecendo o entorno. Eu estou tão preocupada com a minha dor, principalmente quando eu percebo que essa dor foi causada por mim mesmo, que eu não consigo olhar a dor do Luiz. Mas enquanto eu estiver olhando só a minha, ela aumenta. Sabe por que ela aumenta?
Porque eu me torno mais egoísta. Quando eu percebo que Deus, em todas as circunstâncias, me oferece reiteradas formas de corrigir os erros que eu vou perpetrando, eu deveria me tornar mais grato e aproveitar cada oportunidade que é dada. 24 horas por dia, todo instante, tem uma oportunidade de você refazer alguma coisa de ruim que você carrega no coração. Na história, principalmente na história da igreja, a gente tem alguns casos de pessoas que perceberam o caminho errado em que estavam, tiveram toda a chance de se envolver na culpa, ou seja, paralisar completamente, e não fizeram. E inúmeras que fizeram o processo contrário. Nós, né? É só a gente perceber que fez alguma coisa de errado, que bate aquela culpa, e aí pronto, eu não tenho nem coragem de sair de casa. Não levanto da cama, estou acabado, olha o que eu fiz. E eu vou citar aqui alguns casos para a gente entender a potencialidade da situação. Ou seja, cada vez que eu percebo que eu fiz errado e saio, eu tenho a chance de ajudar alguém. Se eu ficar em casa, eu só tenho a chance de piorar. Porque aí eu não sou instrumento para nada. Fico dentro de casa cuidando, lambendo as minhas feridas. Vamos começar pelo exemplo mais carinhoso para o meu coração, que é Paulo. Ele tinha tudo para paralisar na culpa, quando ele encontra a luz, que era Jesus. Tudo. Naquele momento, baixou o tempo inteiro tudo que ele tinha feito. O que ele faz? Senhor, o que queres que eu faça? Para frente. O que eu fiz está feito. Se o Senhor vier me buscar, é porque o Senhor está apostando que tem alguma coisa na frente que eu possa fazer melhor. Os últimos 32 anos da vida, ele tinha pesadelos todos os dias com as pessoas que ele perseguiu. Todas as vezes em que ele titubeou para ter a culpa, para cair, para desanimar, no livro Paulo Estevão, se alguém não leu, leia. Abigail aparece para ele. Não sei se alguém já leu esse livro. Enfim, Abigail aparece, que é o espírito mais carinhoso ao coração dele, e fala para ele, mas já? Você está pensando em desistir já? Agora a luta está só começando. Pelo tanto que você fez de ruim, só isso que você fez de bom, você já achou que já está bom? Ele luta a vida inteira com essa culpa, gente. Todas as vezes ele é confrontado com pessoas que ele mutilou, que ele perseguiu, famílias que ele desestruturou, companheiros que ele fez abandonar a cidade, passar fome, necessidade, órfãos de pais e mães que ele matou. Ele não para. Se ele tivesse parado, a gente não tinha o cristianismo como a gente tem hoje. Ele teria morrido. A informação do Cristo teria morrido dentro da cultura judaica, teria ficado ali naquele mundinho e não teria saído do círculo judaico. Mas saiu. Porque ele teve força suficiente de lutar contra esse processo de culpa que ele mesmo sabia que tinha. Quando ele tinha esses pesadelos, ele acordava e dizia sempre a mesma frase: mais me vale a misericórdia de Deus. Ou seja, eu fiz. Está errado. Vocês têm todo o direito de me cobrar, mas a misericórdia de Deus é maior. Outro exemplo muito conhecido nosso é Madalena, que não tem nada a ver com prostituição, nada. Isso aí é uma invenção do nosso amigo Gregório. Era uma pessoa simplesmente, eu não diria fútil, mas como ela tinha de tudo e uma vida muito fácil, era uma vida de tédio, de ociosidade muito grande. Até ela ouvir Jesus. Ela ouve a pregação de manhã, à tarde ela estava seguindo ele. Ela pega e faz assim, ó. Arrepende daquele. Ela nos textos, no Evangelho de Maria Madalena, se alguém um dia não leu, que tiver vontade, leia, ela fala: eu tive inúmeras oportunidades de ser útil ao meu semelhante. Passei anos sem ser. Tendo recursos financeiros, ela fala. Só depois que eu conheci Jesus é que eu percebi o quanto de recursos as minhas mãos tinham e não usavam. O arrependimento podia ter gerado a culpa. Se tivesse gerado a culpa, ela teria sido impedida de ajudar outras pessoas para frente. É sempre para frente.
Francisco de Assis. Uma figurinha simpática, que até os 19 anos queria ir para as cruzadas matar infiéis. Sim, mas ninguém consegue imaginar aquela figurinha simpática montada num cavalo com armadura, querendo matar o outro só porque o outro não crê no que ele está falando. Mas era o que ele queria fazer. Até Jesus buscá-lo num sonho. Ele no início não entende muito bem o que ele... Jesus manda ele levantar e reconstruir a igreja dele. Aí ele vai lá e reconstrói a igreja física, a igreja da vila. Aí Jesus aparece, não, você não entendeu. Não é bem essa igreja. A igreja é a instituição grande. Naquele momento, ele entra numa crise de choro. Porque ele percebe exatamente isso. Gastei um tempo enorme da minha vida com futilidades. E Jesus precisando de braços operosos. E eu aqui de braço cruzado. Tinha tudo para parar, gente. Se ele tivesse parado... O período da Idade Média que a igreja foi tão doloroso para nós, né? Muita coisa ruim, teria sido pior. Porque a reformulação que ele trouxe da vivência do cristianismo primitivo foi imensa. Então, olha, eu estou dando esses exemplos, mas olhem para vocês. Quanta coisa boa a gente pode fazer se a gente não paralisar. Mesmo tendo feito coisas ruins e dito coisas ruins, o que eu posso fazer para frente? Se uma pessoa realmente me importa, eu preciso ir atrás. Se uma situação realmente me incomoda, eu preciso ir lá corrigir. Nós falamos e dizemos coisas que eu não sei você, mas às vezes a gente para e fala, caramba, depois de tanto tempo no Espiritismo, como é que eu ainda falo um negócio desse? Como é que eu ainda penso um negócio desse? E quando está só no pensamento é lucro, né? Porque aí ninguém te viu, só Deus. E quando você fala... que as palavras vêm doídas no coração. E depois para tirar? Mas quem colocou lá, não foi você? Quem é que vai ter que tirar? Você. Às vezes dura várias encarnações para tirar, gente. Então, preciso corrigir o que eu fiz de errado. Mas de posse dessa informação, eu preciso não fazer mais. Eu preciso coordenar o que eu falo. Consigo coordenar? Eu preciso coordenar o que eu penso. Consigo? Eu preciso coordenar o meu coração. Senão, o que eu fizer não está em equilíbrio. Então, aí vai ser aquele momento em que eu consigo ser caridoso ou bondoso numa situação, em outra eu sou um monstro. Porque eu não consigo casar os três ainda. Era o que Jesus fazia, não era? O que ele falava, sentia e pensava era uma coisa só. Por isso o que ele fazia era maravilhoso. Em todas as chances que ele teve condições de dar bronca em alguém por algo que fez de errado, ele não dá, ele sempre dá a mesma frase ou algo parecido. Toma o seu arado e vai adiante. Ou seja, está errado, vai lá e corrige. É para frente. Pega o teu arado e vai limpar esse terreno que você deixou abandonado. Todas as vezes em que ele teve a chance de julgar alguém, Pedro, aquele simpático que nega Jesus, certo? Imagina que quando o galo canta pela terceira vez, Pedro está lá no Boa Nova, fala isso. Se ninguém leu, tem que ler. Quando o galo canta, Pedro se lembra da fala de Jesus. E ele olha num canto da cela, numa cela, Jesus está olhando para ele com um olhar assim extremamente cândido. E aí ele não tinha mais onde enfiar a cabeça. E ele vai ficar nesse mal-estar de culpa até Jesus ir buscá-lo outra vez, depois de desencarnado. Você imagina, é isso que eu paro para pensar, o que esse cara viveu com Jesus, o que ele viu. Os milagres, né, entre aspas, as coisas imensas que Jesus fez, e ele tomar consciência de que ele acabou de negá-lo. O peso da culpa deve ter sido assim para matar. Tanto é que quando Jesus vem buscá-lo e pergunta, você me ama, você me ama, você me ama? Então vai lá e busca as minhas ovelhas de volta. A narrativa, gente, está em Atos dos Apóstolos.
Eu gosto muito desse episódio, porque é um momento muito doloroso para Pedro, é um momento crucial para a mudança dele. Ele não vê Jesus, ele não consegue olhar para Jesus. Ele está com tanta culpa que ele não consegue olhar. Então ele conversa com Jesus, ele está assim. Ó. Ele não tem mais onde enfiar a cara. Você imagina? Você acabou de negar o seu Salvador. E Jesus não estava olhando isso. Ele estava olhando lá na frente aquela pessoa cheia de possibilidades que seria ele. Que ele mesmo não via. Ele não estava olhando o momento atual no qual ele tinha errado. Ele estava olhando o que seria lá na frente. A gente estava falando isso na aula ontem. Ele não vê o nosso erro, ele vê aquela potencialidade maior que a gente pode se tornar. E ele está apostando naquilo. Sabe por que ele está apostando? Porque é uma lei divina. Somos criados simples, ignorantes e vamos chegar a condições de anjo. Ele está apostando nisso. Então ele está te vendo como anjo. Ele sabe que vai ter um percurso para fazer. E ele sabe que quer você queira, quer não, você vai ter que fazer. Ele só se lastima, eu penso, que alguns percursos tenham que ser com tanta dor. No Paulo Estevão, tem um momento muito bonito, a hora que Estevão foi apedrejado, e ele está quase desencarnando. O espírito dele está meio lá, meio cá. Então ele fala com Paulo e Abigail, e ao mesmo tempo ele vira assim, e ele está com a cabeça no colo de Jesus. Jesus está amparando ele. Imaginou você poder desencarnar com a cabeça no colo de Jesus? Só por Deus, né? Pois é, ele desencarnou. E aí Jesus, o narrador, que é Emmanuel, fala que Jesus olha para Paulo e fala, e o olhar dele era um olhar de pena. Porque o narrador fala quanta dor ele poderia ter evitado se evitasse aquele momento. Mas ele fez aquela escolha. Então, assim, eu acho que quando Jesus olha, ele fala assim, eu estou vendo o anjo, mas alguns anjos vão ter que chegar lá com as asinhas meio empenadas. Porque vai ter que passar por uma determinada situação, porque é a escolha de cada um. Então, para a gente encerrar, a correção dos erros precisa partir da vontade de cada um. Se a gente não tiver vontade, não tem correção. Se eu não corrijo pelo amor, eu vou corrigir pela dor. Se eu não corrigir pelo amor e pela dor, eu vou corrigir pela dor extrema. E a dor tem gradações que vocês não têm ideia. Ela pode ir até perder de vista. Oi? Tem gente que acorda com beliscão. Eu gosto desse exemplo para a gente encerrar. Quem tem mais de um filho sabe disso. Tem uns que a gente acorda de manhã e fala, levanta e vamos para a escola. Tem outros que, enquanto você não virar a cama do avesso, ameaçar com excomunhão, a criatura não levanta. De que lado que a gente está no processo da encarnação? Naquele filho que basta o toque e você já levanta e vai, opa, estou indo, não empurra. Ou aquele que tem que ficar sacudindo, berrando, gritando, faz. Depois de muito esforço, a criatura abre o olho e levanta. De que lado a gente está? Aquele que acorda com um bom dia ou aquele que tem que acordar com um beliscão, porque senão não levanta? E a vida dá o beliscão, gente. Sabe por quê? Porque você precisa do aprendizado. Quer você queira, quer não. Ninguém deixa de mandar um filho para a escola só porque ele acordou sem vontade de ir. Deus não deixa de atuar só porque a gente está fazendo bico, porque não quer resolver um problema que a gente criou. Graças a Deus. Agora a gente passa às perguntas ou comentários. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Simone, obrigada. Mais uma vez, obrigada. Palestrante. Aproveitando, então, tudo aquilo que foi dito na noite de hoje,
Vamos buscar então o bem, a luz, as coisas boas que estão no nosso coração, para que a gente possa vibrar por todos aqueles que necessitam. Vibremos pelo planeta Terra, esse planeta tão lindo, esse pequeno planeta azul que nos recebeu e nos serve de espaço para o aprendizado. Vibremos por todos os governantes dos 5 continentes, para que eles governem com amor e justiça, pedindo, Senhor, principalmente, vibrando muito amor e paz ao nosso querido Brasil. Que possamos vibrar agora também por aqueles que estão hoje em asilos, que sequer são visitados pelos seus entes queridos. Vibremos pelas crianças, pelos animais e pedimos permissão a Deus nosso Pai, que possamos vibrar por todos aqueles que amamos. Que assim seja. E agora, agradecidos por tudo que ouvimos hoje, pelo acolhimento que essa casa nos dá, agradecido por essa reunião amorosa, que vibra amor, que vibra carinho. Agradecemos a Deus, pedindo a Ele que possamos sair daqui na noite de hoje com o coração repleto de bondade, pedindo que o arrependimento nunca nos paralise, mas nos motive a sermos melhor do que fomos até agora, e pedindo a Ele que possamos retornar aos nossos lares em segurança, tendo uma semana de aprendizado, de trabalho, de perseverança e de paciência. Obrigada, meu Deus, por mais esse dia e por mais essa noite. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos agora aguardar, cada um no seu lugar, em silêncio, a segunda etapa dos trabalhos, que é o passe. Muito obrigada a todos pela presença e pela atenção.